Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Hoje é sobre Eletrobras, ela vai ganhar um mata-mata só para ela, porque ela é uma gigante e não dá para comparar, por exemplo, com Copel e Cemig, que tem também distribuição. E hoje é dia 14 de abril, domingo, e você vai ver hoje, no dia 14, durante toda a semana e nas outras semanas. O programa de hoje também é dedicado a 10 pessoas, ao Leonardo, a Andréia, a Giânia, a Silmar, ao Gilson, o Eliseu, o Roberto Nicoletti, a Cláudia Carson, a Vanessa e o professor Sabino. Vocês 10 eu agradeço bastante por sempre estarem vendo o mata-mata, o fechamento e por serem clientes da Levante. Vamos lá, como sempre eu sigo naquela toada bem detalhada para você entender tudo que afeta o preço da Eletrobras. Não é aquela análise rapidinha que em 5, 7 minutos você já sabe o que está acontecendo. Tem muito mais coisa por trás e a gente não vai esquecer de nada. Bom, a Eletrobras é de 1962, não há grupo controlador. Por quê? Porque quando houve a desestatização, não foi uma privatização, a diferença de desestatização para privatização é que privatização, o governo sai, estadual, federal, municipal, sai 100%. É o caso da Vale, por exemplo, é o caso da Uzi Minas, por exemplo, é o caso da CSN, que foram estatais e hoje não tem o governo lá dentro. Já a Eletrobras foi desestatizada porque o governo e o grupo e empresas ligadas ao governo federal ficaram com cerca de 43%, que são 46,54% das ordinárias e 14,53% das preferenciais. Isso mesmo, o governo tem 46,5% grupo governo das ordinárias. Portanto, ele é o maior investidor. O free float é de 53,46% da ON, ou seja, as ações que podem ser negociadas todo dia, e nas preferenciais 85,47%. O segmento de mercado é nível 1, e o tag along é 80% nas ONs e não tem nas PNs. Às vezes eu erro e alguém escreve para mim, olha, não é 80, é 100, porque não fica claro quando a gente faz a pesquisa, não está estampado. A ação mais negociada é a ELET 3. ELET 3, que era Eletrobras ON, negocia 345 milhões em média por dia. Tem dia que é 500, tem dia que é 200, mas a média é 345. E na ELET 6, a média é 70 milhões de reais por dia. Portanto, você já percebeu que a chance de você entrar e sair e ser mais bem precificado está na ELET 3. E a ELET 3 representa 3,80 do índice Bovespa, enquanto a ELET 6 é só 0,57. Somando, as duas pesam 4,37,6. Por que é importante o peso no Ibovespa? Porque vários gestores têm o Ibovespa como benchmark. Então é o seguinte, se ele quer apostar em Eletrobras, ele vai ter mais do que o benchmark. Se ele não quer apostar em Eletrobras, acha que a Eletrobras não vale a pena, ele tem menos que o benchmark. Se ele está com dúvida, se os pontos positivos e negativos estão parecidos, ele coloca exatamente igual ao Ibovespa. Por quê? Porque se cair muito ou subir muito, ele acompanha o índice, não perde nem ganha. E a Eletrobras também está no índice de sustentabilidade empresarial da B3, que é o índice mais parecido com o ESG que a gente tem, é um índice bem desenvolvido, tem várias empresas e também tem a ADR, isso é importante porque o interesse do investidor estrangeiro é uma coisa que faz preço. E como é que está dividido as ações? Eu mostro aqui o grupo governo com 42,66
5% do total. Quem que é o grupo governo, Flávio? União Federal, que é a maior parte, ela tem cerca de 40%, depois tem BNDES Par, Fundo Nacional de Desestatização, FGHAB, que é o Fundo de Habitação, Banco do Nordeste, BBDTVM, Caixa DTVM, Petros e Previ. Aqui eu faço uma crítica: a BBDTVM e a Caixa DTVM não deveriam ser obrigadas a seguir o que o governo quer na Eletrobras, mas sim o que é melhor para os seus cotistas. Portanto, está no grupo de governo, é informação oficial, mas eu discordo um pouco. Os estrangeiros têm 33%, é o segundo grupo, e os locais 24%. Isso mostra como o estrangeiro é importante na precificação da Eletrobras. Aqui as ações ordinárias. Vocês aprenderam comigo aqui e com os casos recentes de Petrobras que o mais importante é a ação ordinária, porque é quem decide o futuro da companhia. Não é o diretor, não é o presidente, é o conselho de administração. E quem tem maioria vence das cartas e fala da direção da empresa, que pode ser favorável ou desfavorável. Nas ordinárias, o governo tem 46,54% por causa daquele grupo, e não tem um investidor definido, por isso que é uma corporation. Porém, vocês vão aprender daqui a pouco que o poder de voto do governo é apenas de 10% da posição que eles têm. Foi uma regra criada. Aqui as preferenciais não são importantes, me desculpe quem tem Eletro PNB, paga um pouco mais de dividendos, mas o importante mesmo são as ordinárias. Aqui, o Estatuto Social da Eletrobras, a reforma que foi feita no governo Bolsonaro, depois foi aprovado em 2023, e ele tem uma mudança fundamental para permitir que a privatização fosse feita com bastante interesse. Ele disse o seguinte, nessa mudança do Estatuto Social: qualquer investidor que tenha mais que 10% das ações só vai ter 10% dos votos. Isso daí vai contra o novo mercado lá atrás. Que o novo mercado falava? Vai ser tudo ON e uma ação é um voto, ou seja, 1% das ações, por exemplo, é 1% dos votos, 10% dos votos, 46% como governo, 46% dos votos e dos conselheiros. Isso não ocorre na Eletrobras e é a grande briga do governo Lula com a empresa e o mercado. Como que é o conselho de administração, se é tão importante as ordinárias, aonde que está manifestado isso? No conselho de administração. O conselho de administração é fundamental em qualquer empresa brasileira ou do exterior. É lá que as grandes decisões são tomadas. Não é o presidente da diretoria vai executar o plano do conselho de administração. Hoje, o conselho de administração da Eletrobras tem 9 membros, 2 são do governo. O governo quer, e 8 são independentes, não tem ligação com o governo. E o que acontece? O governo quer ir de 2 para 4 cadeiras. Como o pessoal não toparia com 9 conselheiros, o governo quer que vá para 11 conselheiros, ele tenha 4 e aumente o seu poder. Hoje o conselho é muito bem montado, tem o Vicente Falcone, que tem a consultoria mais bem sucedida no mercado sobre reestruturação societária, reestruturação empresarial e estratégia empresarial. Ele é um baita craque, ele já foi conselheiro de várias empresas importantes, como Ambev, Brasil Foods, Cirela, Qualicorp, e ele é o presidente do Conselho de Administração.
Depois veio o Ivan de Souza Monteiro, outro craque, que foi diretor financeiro / CFO do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, ele foi ser diretor financeiro da Petrobras e depois foi ser CEO do Credit Suisse. Ele é o cara que, além de membro do conselho, ele é o presidente, é o cara que dá as diretrizes. E na imprensa aparece que ele tem um relacionamento muito bom com o governo atual, porque ele foi da Petrobras e Banco do Brasil na época dos governos anteriores, principalmente o segundo do Lula e o primeiro e o segundo da Dilma. Então é importante o presidente da empresa e o conselheiro também ter um bom relacionamento com o Palácio do Planalto, porque ele cada vez mais quer interferir na companhia. Agora a gente vai com os outros membros, também todo mundo craque. O Marcelo de Siqueira tá no governo, tá no Estado brasileiro faz bastante tempo. Ele foi secretário executivo do Ministério da Previdência Social, foi da Controladoria, foi do BNDES. O Marcelo Gasparino, um dos mais conhecidos conselheiros independentes do Brasil, está em várias empresas, está na Vale, está na Petrobras, está na Eletrobras, e ele defende os acionistas minoritários. Depois vem a Marisete, conselheira, com uma baita experiência no setor elétrico brasileiro, sendo 18 anos no Departamento Econômico Financeiro da Eletrobras. Ela sabe tudo de Eletrobras. O Felipe Vilela, que é membro independente do Conselho da Santos Brasil, foi da Prio, foi da CVC, é membro do Conselho, do Comitê de Auditoria e Pessoas da Eletrobras, um outro craque ajudando a Eletrobras pós-desestatização. O Daniel Alves Ferreira representa oficialmente os acionistas minoritários, pelo menos é o que está escrito no site da Eletrobras, um advogado com muita experiência na área de energia e também na área de auditoria. O Pedro Batista, que eu conheço pessoalmente, foi do Pactual, quando não era BTG Pactual, é um craque de setor elétrico, foi o analista principal do Pactual do setor elétrico, conhece tudo do setor elétrico e está agora onde? Está no Conselho da Administração da Eletrobras, muito natural e positivo. E o Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, que é engenheiro eletricista, com uma baita experiência no setor elétrico, no Operador Nacional do Sistema Elétrico, é aquele cara que conhece o sistema na parte da engenharia. Tem gente que conhece, que está no conselho, que é por causa da parte jurídica, tem gente que é por causa da parte econômica financeira, ele é por causa da parte elétrica, como o sistema funciona, outro craque. Aqui é o organograma e diretoria, e quem toca todo mundo muito bem é Ivan de Souza Monteiro. Eu sou fã do trabalho dele, que acompanho desde do Banco do Brasil, e ele foi um dos responsáveis para dar essa guinada no Banco do Brasil, que hoje tem um retorno sobre o patrimônio líquido no nível do Itaú, tá? Pau a pau o lucro dos dois. E ele começou tudo isso no Banco do Brasil. Agora, os destaques do quarto trimestre, a gente tem 6 destaques importantes, e o foco qual que é? Criação de valor. Se a empresa foca na criação de valor, isso significa valor da empresa, que vai gerar mais receita, mais EBITDA, menos custo, mais lucro e mais dividendo no seu bolso. Primeiro ponto, os novos ativos de geração que entraram no quarto trimestre. A Eletrobras consolidou a usina elétrica Teles Pires, uma baita usina, 1.820 megawatts, entre o Pará e o Mato Grosso. Vocês estão vendo aí a foto bonita, e pode atender até 13 milhões e meio de habitantes.
Com a entrada da Teli Pires, qual é a cara da Eletrobras no último dia do ano? Qual que é a foto? 100 usinas, 47 hidrelétricas, 43 eólicas, ou seja, do vento, 9 térmicas e uma solar. Capacidade 44.654 megawatts, 22% da capacidade total instalada no Brasil. Então, ela é um player importantíssimo. Também ela atua não só na geração, mas na transmissão. Ela está implementando 199 empreendimentos de transmissão de grande porte e vai receitar a mais 972 milhões por ano. Aí a gente tem a linha de transmissão de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Continuando, ativos de transmissão, como ficaram no fim de 2023, 73,8 mil quilômetros de linha, 288 subestações, dividido nas 4 principais empresas da companhia. A Eletrobras é uma holding e ela está dividida em 4 grandes geradoras e transmissoras de energia. A Chesf no Nordeste, a Eletronorte no Norte, a CGT Eletrosul no Sul e Furnas no Sudeste. Agora, outro ponto importante, pós-desestatização, adequação de custos e despesas de PMSO, que quer dizer pessoal, material, serviços e outros. Vocês veem aqui, teve uma redução do quarto TRI de 22 para o quarto TRI de 23 de 27%. Parabéns, Eletrobras. E o número de empregados diminuiu 18% e ainda tem gente para sair. Saíram 2.811 até dezembro de 23, tem aí mais 1.200 para sair. Reestruturação da área de comercialização com foco no cliente. A área de comercialização da Eletrobras já era boa, ficou melhor ainda. O que ela fez? Ela aumentou o número de clientes no ambiente de contratação livre. É o ACL que está aí na sua tela, aqui em azul. Ela foi de 173 clientes para 393. É o tal mercado livre, onde o cliente, não você na sua casa ou eu, mas um comércio de um certo porte, um shopping, um supermercado já não é mais obrigado a comprar energia elétrica da sua distribuidora local, ele pode ir no mercado, e é um mercado competitivo, e a Eletrobras, com 22% de geração de energia do Brasil, obviamente é o maior player. Retomada da capacidade de investimento. A Eletrobras não conseguia investir tanto, ela cresceu um investimento de 5.600 em 2022 para 9 bilhões, 60% em um ano. Tem gente que acha que ela pode chegar a 15 bilhões por ano, visando o quê? O crescimento da companhia. Ela passou a gerar mais fluxo de caixa, ela também, sendo desestatizada, passou a ter um acesso maior a dinheiro no mercado de capitais, local e estrangeiro, e com uma taxa menor. Gestão de portfólio, e aqui a gente conta da incorporação de Furnas, da consolidação de Telesp, Baguari e Retiro, e a conclusão da venda da usina de Candiota. Tudo isso, o objetivo principal é para aumentar a participação da Eletrobras em todos os ativos. Por que eu escrevi SPE? Você vai ver várias vezes no slide. SPE é Sociedade de Propósito Específico. Ela é criada para cada empreendimento que a Eletrobras vai fazer. Muitas vezes, quando ela não tinha dinheiro, ela entrava com outros sócios que ajudavam no empreendimento. Agora que ela está gerando mais dinheiro, ela está comprando essa parte dos outros sócios.
Foco na disciplina financeira. Importantíssimo. A dívida da companhia subiu de 34 bi para 41 bi 800, mas o endividamento continua baixo, 2,2 vezes o EBITDA, e com redução no custo da dívida. Resultados do quarto trimestre, os principais, vocês já viram os destaques, vão ver os principais, e aqui eu já conto para você que tem um dividendo de 56 centavos e 48 centavos, 56 centavos, 24,8, 1.296 para ser aprovado. Receita bruta da companhia. Vamos ver o que tudo aquilo que eu contei de destaque gerou de resultado. A receita bruta da companhia do quarto tri de 22 para o quarto tri de 23 cresceu 11%. O que interessa é o regulatório, o verde. O IFRS tem umas continhas que não ajudam. E o crescimento foi principalmente no aumento da receita de transmissão. A Eletrobras é a maior transmissora de energia do país. EBITDA. O EBITDA cresceu 27%. Por quê? Por conta das menores despesas operacionais, maior receita de transmissão e também 690 milhões da consolidação daquelas 3 usinas, principalmente Telespires. Lucro líquido teve uma queda de 2.700 para 1.176, mas foi por conta de não operacionais. Teve provisões que baixaram o lucro da companhia. Endividamento, já falei, 41 bi, 2,2 vezes. Agora, o histórico de dividendos e o dividendo projetado, que é tão importante para a gente que é investidor, pessoa física. Primeira coisa, eu mostro o histórico de dividendos desde 2019, quanto ela distribuiu em termos totais de dinheiro. Eu boto os dividendos em bilhões e o lucro líquido. Então, por exemplo, no último ano, 23, ela teve um lucro líquido de 4 bilhões e meio e vai distribuir 1 bilhão e 300, 28,9 de payout. Payout é muito importante. Por que ela não distribui mais? Porque ela ainda está na fase de investimento. Agora eu mostro uma coisa muito importante, que é quanto foi distribuído por ação. Lembrando que as ações PNB, por serem preferenciais, têm uma garantia de distribuição, considerando 6% do capital social da empresa. Então, olha só, vamos ver se realmente teve diferença. Em 2020, a diferença foi muito pequena, de R$ 1,62 para R$ 1,78. Em 21, a diferença aumentou um pouquinho, de R$ 2,39 para R$ 2,63. Em 22, foi muito diferente, de 0,77 para 1,61. E agora, em 23, também foi bem diferente. Isso explica essa diferença de cotação. A cotação maior na PNB, praticamente R$ 5,00, é explicado pelo pagamento maior de dividendos. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, em algum momento, a Eletrobras deve transformar as ações PNB em ON, em seguida deve igualar a distribuição de dividendos para, em seguida, ir para o novo mercado. Isso daí vai ser um passo importante e vai permitir que a empresa mude o patamar de precificação. Mas a diferença, então, é por conta dos dividendos. Qual que é a vantagem de comprar ON? A vantagem de comprar ON é que, entre aspas, você não paga os dividendos de cara. Quando você compra a PNB, você está pagando R$ 5,00 de dividendos para receber nos próximos anos.
projeção de resultados importantíssimo para a Eletrobras, que está em processo de aumento de receita, redução de custo e, portanto, aumento de geração de caixa EBITDA e aumento de lucro líquido. E aí, o que eu fiz? Eu fui no Refinitiv, que é onde todos os analistas, ou boa parte dos analistas, os principais, mandam suas projeções e lá aparece a projeção média. Por que eu gosto de trabalhar com projeção média? Porque projeção média, o nome já diz, é um pouco de tudo que os analistas estão pensando, e isso vai para o preço da ação. Você vê que a receita líquida vai subindo pouco, eu acho até conservador, mas a margem bruta vai aumentando por causa da redução de custos que eu mostrei, a margem bruta aumenta, a margem EBITDA aumenta, você vê lá de 45,8 EBITDA para 60 e a margem bruta de 49 para 53. Com isso, o lucro líquido vai de 4 bilhões e meio para 11 bilhões e 600. É isso que a gente quer ver o lucro da Eletrobras crescer, o EBITDA crescer, o fluxo de caixa crescer e ela distribuir mais dividendos. Pegando os números de 2024, o PL está em 11,4, é um PL ok, o EV/EBITDA está em 6,4, é um EV/EBITDA um pouco abaixo da média setorial. Quando você vai mais para frente, fica melhor ainda, porque os resultados crescem. Essa é uma inovação, colocar o PL e o EV/EBITDA na mesma planilha de projeção de resultados. Projeção de dividendos que a gente tanto quer. Vocês veem aqui, em 2023, eles vão pagar 1,30 de dividendos agora, vai dar 3,1, porém, se os resultados de 24, 25 e 26 forem em linha com o que o Refinitiv está projetando, e também se o payout médio, que estava em 32, for para 40, olha que bacana que ficam os dividendos, 3,36 em 2024, para serem pagos no segundo semestre de 24 e primeiro de 25, daria 3,36, 8,1 em relação às ON, depois 4,07 e depois de 4,66. Portanto, a Eletrobras está na direção para se tornar uma boa pagadora de dividendos. Eu sei que olhando o passado não é tão bom, mas a empresa mudou, a empresa desestatizou e está fazendo várias mudanças que está aumentando a receita, reduzindo o custo, aumentando EBITDA, fluxo de caixa e lucro líquido. E isso fatalmente vai bater em dividendos. A gente não pode ter certeza que é 3,36 ou 4,07, mas que vai aumentar dividendos, vai. Valuation, sempre por EV/EBITDA, principalmente no setor elétrico, onde as dívidas são muito altas e o único índice que pega a dívida é o EV, porque o EV é valor de mercado mais dívida líquida, dividido pelo EBITDA. E aqui eu faço a conta tradicional que há 2 anos e meio com mata-mata, que é partir do valor de mercado, somar dívida líquida, dá o valor total 137 bi, divide pelo EBITDA projetado de 2024, 21 bi, então o EV/EBITDA de 6,4, que está abaixo da média do setor, que é 7,4. Se for, e eu acredito que vai para 7,4 o EV/EBITDA da Eletrobras, o preço que a ação pode atingir em dezembro de 2024, portanto, daqui a 8 meses, é R$ 51, que dá um upside de 23%. 23% para 8 meses é um bom rendimento. Se pagar também no período de 12 meses, R$ 3,39 de dividendos, vai ter um rendimento total de 31,1%. Então, a Eletrobras é uma empresa bem atraente para se investir, olhando esses números
que eu mostrei as perspectivas. Vamos comparar agora o que eu fiz, Levante versus a média dos analistas do Refinitiv. Então, dia 8 de abril estava 41,39 a Eletrobras ON, eu calculei R$51 de preço-alvo para dezembro, 23% de upside. A média dos analistas do Refinitiv é de R$53, upside de 28%, parecido com o nosso número. A gente está um pouco mais conservador. E isso é muito importante. Dos 7 analistas que mandaram recomendações para o Refinitiv, no dia 8/4/24, 7 recomendam compra, 0 neutro, 0 venda. E aqui eu mostro quem são as casas que fizeram as recomendações: XP, Itaú, BTG, Bradesco, Genial e mais 2 casas que não estava aberto o nome, e o resumo das recomendações: 7 de compra, 0 neutro e 0 venda. Por que é importante saber como são as recomendações? Porque hoje, ou no dia que você pensar em comprar a Eletrobras, vai ter cliente ligando para as corretoras e perguntando: e aí, compra, mantém, não compra ou vende a Eletrobras? E essas casas provavelmente vão estar fazendo a recomendação que estão nos relatórios. Só que a Eletrobras tem riscos políticos, porque o governo federal é um acionista importante, mesmo com aquela limitação de 10%. Então, eu selecionei 5 artigos que eu achei importante para mostrar para todos vocês quais são os riscos. E é na ordem cronológica. Em 21 de março de 2023, o Lula já era presidente, ele afirmou, na verdade, que pretende reestatizar a Eletrobras apenas 7 meses após o processo de privatização. E o Lula disse no segundo amarelo que o governo entrou na justiça contra a redução do poder de voto da União e contra o preço para a recompra das ações. Então ele já começa o governo, 21 de março de 23, defendendo que ela seja reestatizada, nas palavras dele. Em 8 de maio de 23, o STF vai ser inquirido pela Advocacia Geral da União, que mandou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, dizendo que o STF tem que decidir se é justo, se é constitucional a União perder. A União tinha, na época, 42,5% dos votos, perdeu seu poder de voto. Como eu contei anteriormente, uma ação, um voto é o princípio do novo mercado. E aí foi limitado a 10%. Então, a AGU está com processo desde 8 de maio de 23 no STF para saber, afinal, isso é constitucional ou é inconstitucional. Em 20 de 12 de 2023, portanto, mês 5 para o mês 12, 7 meses, 7 meses depois de entrarem com aquela da AGU entrar. A AGU, vocês sabem, né? É o advogado interno do governo. E aí o ministro Nunes Marques, do STF, enviou uma tentativa para conciliação do processo sobre o voto da União na gestão da Eletrobras. Então, ele manda uma tentativa de conciliação entre a União que é o governo federal, e a Eletrobras. Aí, já chegamos em 2024. Lembra, tinha sido em dezembro. Agora, dia 18 de março de 2024, as ações da Eletrobras caem
com a notícia sobre a disputa do poder de voto. Bom, a disputa já tinha, só que o Lauro Jardim, do jornal O Globo, que a gente sabe é um dos jornalistas mais bem informados que tem e que acerta muito, ele informa que a maioria dos conselheiros da Eletrobras acreditam que a Eletrobras deveria aumentar o número de conselheiros de 9 para 11, para o governo federal poder ter 4 votos. Então, o governo federal sairia de 2 votos de 9 para 4 de 11. Quando ele tem 2 de 9. Para chegar na maioria, são 5. Então, ele precisaria ter mais 3 votos. Ele tendo 4 de 11, a maioria é 6. Ele precisaria só 2 votos. O receio do mercado é que o governo faça maioria no Conselho da Eletrobras e, assim, consiga ditar os rumos. O mercado não quer que o governo não fale nada. O governo tem suas ações, pode participar, mas que seja uma coisa conjunta e não uma coisa imposta, como é o caso da Petrobras. Dia 4 de abril de 24, chegamos perto do dia 14. Há 10 dias atrás, a AGU pediu ao Nunes Marques uma extensão, mas 90 dias de prazo para negociar, fazer a negociação entre o governo federal e a Eletrobras sobre o peso do voto. Atualmente, a empresa e a União estão em tratativas conduzidas pela Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública para alcançar um consenso do poder de voto. O que eu acho, essa é a última notícia, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho o que é mais provável, eu acho que o mais provável é o governo desistir de fazer cada ação um voto para ter, em compensação, ir de 2 para 4 conselheiros e ir para 11. Pois bem, agora a gente chega no placar final, onde eu junto tudo que vimos aqui. Então, a gente tem 8 pontos positivos e 2 negativos que dariam uma recomendação de compra. Quem são os negativos? Basicamente, é o Conselho de Administração aumentar para 11 e o governo ir para 4. O resto é tudo positivo. O resultado, preço justo, EBITDA, tudo positivo. Ok? Recomendação de analista. O problema é o risco do governo aumentar seu poder de voto. Então, diante de tudo isso, o que fazer diante do placar final? Eu venho com 2 sugestões. Primeiro, para quem tem Eletrobras. Quem tem Eletrobras, mantém e compra uma put fora do dinheiro, por exemplo, 5% ou 10% abaixo do preço de tela da cotação na hora de ELET 3, ELET 6. Por quê? Porque se sair essa notícia dos 4 conselheiros de 11, as ações podem cair 5%, 10% e ficar parada. Você vende lá, perde menos. Mas você também pode... E por que você vai manter? Porque ela tem um potencial de 23% de valorização em 8 meses, até dezembro, e ela pode pagar 8,1% em dividendos e JCP nos próximos 12 meses. Então, você mantém e compra uma put fora do dinheiro. E quem não tem ações da Eletrobras não precisa sair correndo e comprar, porque o risco aumentou, as decisões estão no final e é grande a possibilidade de sair esses 4 conselheiros. Então, o que você deve fazer? Espera ver. Se um dia realmente sair os 4 conselheiros, cai 5%, 10%, você vai lá e compra e vida nova. Se não sair, se tiver um acordo, papel sobe 5%, você compra sem risco. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Mata Mata. Hoje
Eletrobras. Espero que tenham gostado. Obrigado pela paciência e pela audiência. Semana que vem teremos CEMIG e Copel. Não perca!